está tão legalzinha, mas nós estaremos orando por ela no final. Em nome de Jesus, nós cremos que ela já está desfrutando de saúde divina. Isso vai se manifestar no corpo. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Queridos, nós estamos aqui para o nosso último episódio do Cristão e a Política. Amém? Amém. O Cristiano manifestou lá em casa que estava um pouco triste por causa do final da série. Estava bem interessado. E isso é bom porque gerou frutos na vida dele. Glória a Deus. E ele até comentou que andou se manifestando na escola com alguns posicionamentos. Então, louvado seja Deus por isso. Amém? Amém. Esse é o papel da igreja, tocar as vidas para que elas sejam frutíferas em todas as áreas da sociedade. Então, quero tomar um pouquinho de água aqui. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Eu acredito que eu vou ser breve, em nome de Jesus. E o que eu pretendo falar com vocês hoje, queridos, é sobre o cristianismo e a política com relação ao Estado laico. Amém? Amém. A gente ouve bastante sobre isso, né? Até ouvi um rapaz falando que só de você falar Estado laico já parece que você é um pouco intelectual, né? Mas a gente vai entender um pouquinho e vai conseguir até trabalhar melhor sobre isso no nosso cotidiano. Essa questão do Estado laico, essa palavra laico no grego também é leigo, né? Significa leigo. Então, leigo com relação ao clero, quando fala assim, com relação entre o sacerdote e o povo. O laico, no latim, tem essa questão de leigo. É aquela pessoa que não conhece as leis religiosas, né? Então, ou secular também, quando a gente pesquisar, né, no Google. Então, o Estado laico tem esse papel de fazer essa separação entre Estado e Igreja, certo? Então, eu sei que quando a gente fala assim, por exemplo, o cristão e a política, e aí a gente começa a falar aqui do Estado laico, e ninguém abre uma Bíblia ainda, aí a gente fica meio assim, poxa, eu vim para a igreja para ouvir uma palavra de Deus, mas eu peço que você tenha paciência comigo, nós já vamos aqui, a Bíblia já está aberta, nós vamos tratar sobre assuntos bíblicos com relação a isso, amém? Amém. E o que é importante, né, do Estado laico sobre essa questão das nossas vidas é entender que isso, a questão do Estado laico para nós, ela não é algo prejudicial, porque o Estado laico quer dizer que existe uma liberdade, existe uma proteção para que todas as religiões elas possam se manifestar livremente. Só que é separado do Estado. Com relação a isso, essa separação, né, do Estado e da Igreja é algo legítimo para nós. Eu até grifei aqui um ponto dessa questão a separação de Estado e Igreja não quer dizer que nós também estamos falando da separação de religião e política. Porque a religião e a política, elas praticamente, quando a gente olha na história, parece que elas nasceram juntas. Porque quando você pega um exemplo, o faraó, ele é um rei, mas ele também, na história antiga, ele é visto como uma divindade. Muitos reis eram considerados divindades. Então existia ali um poder tanto religioso como cívico. Então, quando nós temos essa separação de Estado e Igreja, nós conseguimos demarcar. Uma não se sobrepõe sobre a outra. A Igreja vai tratar das questões religiosas, né? Vai tratar disso. E o Estado vai tratar das questões civis do cotidiano. Qual é o ponto? A religião pode interferir nisso? No Estado? De certa forma, é uma linha tênue, né? E parece que não. Só que é o contrário.
ela protege os direitos da igreja de poder cultuar livremente, todo cidadão é livre para isso. Só que, queridos, o Estado é laico, eu não sou. E quem faz política sou eu. Eu sou um cidadão político. São os meus interesses que estão ali colocados em questão. Então a política não é laica. Ela pode parecer, mas quando você para analisar, ela não é. Então ela não está separada. Porque quando nós tratamos de política, nós tratamos do interesse da sociedade. E se algo que está sendo ali colocado vai contra os meus princípios e valores, eu não posso ir nessa linha. Amém. Amém? Amém. Só para me recapitular, bem interessante aqui, que eu falei já, que o Estado laico aparece justamente para proteger a igreja. E é legal que, por exemplo, no Brasil, quando a gente fala de Estado laico, nem sempre foi assim, porque enquanto a gente era império, o Brasil tinha uma religião oficial. Então era um país confessional. Então ele tinha sua religião, que era o catolicismo. E no Brasil ainda era mais tranquilo. Outras religiões podiam até se manifestar, só não podiam se manifestar publicamente. A única que podia era o catolicismo. Então você nem sequer podia ter um templo com cara de igreja, porque senão você era confrontado ali pela justiça. Então nós temos essa liberdade. E queridos, isso é importante porque para que a gente o quê? Faça uso do direito que nós temos. Porque você não, o Estado é laico, eu não posso ir na escola, não posso. Não, nós devemos ir nesses lugares. As pessoas precisam ouvir essa verdade que nos alcançou, que nos transformou. Nós temos esse direito e nós devemos fazer uso desse direito. E o que é interessante a gente ver a proteção disso é quando a gente olha justamente no exemplo de Nabucodonosor. Foi estabelecida ali uma estátua e eles tinham que adorar. Quando a gente olha, por exemplo, para César, que os cristãos tinham que reconhecer César como uma divindade, como Senhor. E esse Senhor, no período de César, era como uma divindade. Tinha que se prostrar diante dele ali e reconhecer ele como uma divindade. Então a gente vê os benefícios dessa questão do Estado laico, que ela não é algo que traz prejuízo para a igreja, traz prejuízo para nós enquanto cidadão brasileiro, mas ela traz para nós um benefício. E o que nós devemos realmente é até abusar desse benefício, porque está disponível para nós. Então nós devemos fazer uso disso, de poder sair na rua. A gente sabe que em alguns países onde existe a teocracia, onde são regimes totalitários, não se pode pregar o Evangelho, porque ali é só aquela religião. Ou, como a gente vai falar assim, mas a minha religião não pode entrar no debate público. Pode entrar no debate público, porque o nosso Estado ele é laico, ele não é ateu. O Estado não é ateísta, o Estado é laico. Então a minha religião importa, porque eu sou um cidadão e os meus interesses estão em questão. E se isso me fere de alguma maneira, eu preciso ir lá e argumentar. Eu preciso voltar com essa coerência, se aquela pessoa está defendendo o que eu defendo. É nessa maneira que a gente fala assim: estude o seu candidato, para saber se ele está alinhado com os seus princípios e valores de fé, de moral, de família. Amém? Amém. Então, queridos, quero ler com vocês Provérbios 29, Provérbios capítulo 29, versículo 2. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Amém? Amém. Então isso é uma realidade. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio, e a gente vai ver isso lá no segundo livro de Reis, capítulo 21,
Esses dias mesmo a pastora ministrou sobre boa parte sobre essa história de Manassés. Eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre isso. Amém? Amém. Segundo livro de Reis, versículo 21, versículo 1 e 2, diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efziba. Manassés pecou contra Deus e o Senhor. Pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes. A minha versão está na NTLH, tá? Então, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulso da terra, conforme o povo de Israel avançava. Então, queridos, Manassés não foi um exemplo de rei. Ele foi contra os vários tudo, né? Ele levantou altares a outros deuses. Ele consultou os mortos. Tudo que era contrário à palavra, ele fez. Só que, queridos, o pior, ele não só levantou altar a outros deuses, ele fez isso dentro do templo do Senhor. Não bastava ele levantar um altar para Baal, não bastava ele, se você ler todo o capítulo 21, ele sacrificar o filho dele a Moloque. Ele fez isso no templo do Senhor. Só achar aqui o versículo 9, segundo Reis 21, agora o versículo 9 diz assim: Mas o povo de Judá não obedeceu a Deus, e Manassés levou a cometer pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia destruído, conforme seu povo ia avançando. Então perceba, queridos, Manassés, como rei, conduziu o povo a pecados piores do que os povos estrangeiros. O versículo 11 diz assim, o rei Manassés de Judá tem feito essas coisas nojentas, coisas muito piores do que aquelas que os amorreus fizeram, e com os seus ídolos levou o povo de Judá a pecar. Versículo 16: Manassés matou tantos inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que é errado, o que não agrada a Deus, o Senhor. Então veja uma liderança ruim à frente de um povo, o que acontece. E queridos, o povo de Judá, Manassés morre, e aí quem assume é o seu filho Amon. Graças a Deus ele ficou só 2 anos, mas em 2 anos também levou o povo, continuou os passos do pai, a ruína. E para a glória de Deus, Josias surge. Aleluia. Então, queridos, quando Josias ele aparece com 8 anos de idade, ele começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adias. Ela era Boscate. Isso aqui. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Queridos, Josias, olha,
foi a salvação assim, naquele momento para aquele povo. E o que é bem interessante, e eu achei muito enriquecedor essa passagem, quando a gente vai para o capítulo 22, porque tem dois textos que retratam isso. Segundo o livro de Crônicas, mas eu quero ler primeiro com vocês aqui mesmo em Reis, depois a gente vai para Crônicas, a gente não ficar vai e volta. Em Crônicas vai falar que quando Josias assume, ele passa a adorar a Deus. E ele começa a realizar reformas na casa do Senhor. E aí, com isso, ele fala assim, para fazer o pagamento daquelas pessoas que estão trabalhando na reforma do templo. Versículo 8 do capítulo 22 de 2 Reis. Diz assim: então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã, é isso? Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu essas ordens ao sacerdote Ilquias e Aicã, filho de Safã, a Aquibor. Ó, se você não tem filha, tem alguns nomes aqui para. Filho de Micaias, ao sacerdote Safã e ao auxiliar o Safã e auxiliar real Assaias. Aí diz assim, ó: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro, que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. Amém? Amém. Eu não sei para você quando você lê esse versículo 8, mas assim, então, é que eu estou mudando a versão, estou na NVI, por isso que está escrito sumo sacerdote, justamente por causa disso, dessa evidência que ele é um sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei, aonde? Na casa do Senhor. Não é estranho isso? O que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que o livro da lei, na casa do Senhor, ele ficava do lado da arca. Isso está lá em Deuteronômio 31, 26. É um mandamento para que fique ali a casa do Senhor organizada. Mas, queridos, como eu encontro o livro da lei na casa do Senhor? Isso só faz sentido se a gente lembrar que Manassés reinou por 55 anos, amém? E o seu filho por 2 anos. São 57 anos longe de Deus, com altares sendo levantados na casa do Senhor, com ídolos sendo colocados na casa do Senhor, onde o Senhor, a sua lei e os seus preceitos foram esquecidos. Estava jogado lá.
estava jogado. Não vou usar. Não, é Baal agora. Não, agora é Moloque. Não, agora é prostituição. Esqueceram. Aí estava revirando lá. Achei. A lei do Senhor. Olha aqui, ó. O Pentateuco. É isso que aconteceu, queridos. Uma liderança, 55 anos, quase 2 gerações. Uma geração na média de 25 anos. Surge uma nova geração. Josias nem sabia. Perceba o quão é sério uma liderança ruim à frente. O sumo sacerdote achou o livro. O pastor da igreja não sabia onde estava a lei. Gente, perceba o quão é sério. A gente passa aqui, ó. Ele achou. Olha que revelação. Que revelação. O tempo estava totalmente desviado. Totalmente perdido. Muitas das vezes, queridos, líderes que se levantam, exercem influência. Isso pode ser muito, pode ser pouco. E a gente vê isso de diferentes maneiras. Um pai exerce influência sobre um filho. Um professor exerce influência sobre um aluno. As lideranças que se levantam exercem algum tipo de influência. Por isso, quando a gente fala sobre o Estado laico, nós estamos em uma república, nós temos o direito a voto, nós temos uma voz de pregar o Evangelho às pessoas. Nós devemos fazer isso. Glória a Deus. Para quê? Queridos, para que não seja tirado de nós isso aqui. Para que não seja tirado de nós esse direito de buscar o Senhor, de louvar a Deus. E às vezes nós não damos a devida atenção, queridos. Josias foi alguém que buscou restaurar tudo isso. Foi alguém que correu atrás para adorar o Senhor. Foi alguém que quis colocar a casa em ordem. Foi alguém que, quando você vai ler aqui o capítulo 23, ele vai buscar renovar essa aliança com o Senhor. Ele vai buscar falar até sobre a Páscoa. Tratar isso. Porque isso é importante. Tudo isso foi perdido, queridos. 57 anos. Pessoas nasceram e nem sequer ouviram falar sobre o que foi todas as experiências maravilhosas. Talvez um vô pegou um neto para contar as grandes coisas que Davi fez, as grandes coisas que Moisés fez. Só que eu entendo, queridos, quando nós estamos olhando para essa história, nós estamos tratando de um quê? De uma monarquia, onde a religião do rei era a religião do povo. Nós vivemos em um contexto totalmente diferente. Mas a igreja tem procurado trazer clareza sobre as coisas da política, justamente para que não seja tirado de nós essa liberdade que nós temos hoje. E eu ouvi algo bem interessante. Todo mundo sabe o que é uma bola, não sabe? Amém? Amém. Não falo nenhuma novidade. E todo mundo sabe o que é um quadrado, né? Amém. E tem bola quadrada? No Chaves o Kiko quer, mas a gente nunca viu. Então, queridos, é por isso que às vezes a gente bate na tecla. Nós somos igreja, somos cristãos. Amém. E queridos, comunismo, como o Samuel falou aqui, se você se debruçar para ler pelo menos o capítulo 2 do Manifesto Comunista, só o capítulo 2, lá vai falar sobre a abolição da família, sobre a abolição da religião. Por que, queridos?
Porque no comunismo o Estado é Deus. E ele sendo Deus, ele não vai querer concorrência. Ele quer tirar a esperança. Então não tem como ser cristão e ser comunista. É uma bola quadrada. Não existe. Quando você acredita nisso, você simplesmente está sendo enganado. Ou está se permitindo ser enganado. Porque o conhecimento chegou para você. E a gente precisa ser consciente com aquilo que a gente está fazendo. Amém? Amém. E o que para mim chama a atenção ainda sobre a questão de Josias é que no capítulo 23, versículo 21, ele vai falar sobre celebrar a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Aí vamos no versículo 24. Além disso, Josias eliminou os médios, os que consultavam espíritos. Diz que ele eliminou, amém? Amém. É um outro regime. Mas se a gente traz para os dias de hoje, o cristianismo hoje tem uma outra maneira de tratar. Nós sabemos que nós vamos nos deparar com outras religiões. Mas a questão não é matar as pessoas. Hoje nós vivemos em outra dispensação, em outra estação. E as armas das nossas milícias não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus, para desfazer, queridos, todo sofisma, toda mentira que está sendo pregada, que está sendo falada. Continuando. Então ele destruiu os médios, os que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escrita no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Versículo 25. Nem antes, nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Entretanto, o Senhor manteve o furor de sua grande ira, que se acendeu contra Judá por causa de tudo que Manassés fizera para provocar a sua ira. Por isso o Senhor disse: também retirarei de Judá a minha presença, tal como retirei Israel, e retirarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e este templo no qual eu disse: ali porei o meu nome. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis. Versículo 29. Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates, ao encontro do rei da Assíria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Egito. Então ele morreu em batalha, ok? E às vezes, queridos, isso pode parecer, naturalmente falando, ele fez tudo para o Senhor, mas morreu em uma batalha. E eu quero recapitular com vocês o que eu ministrei no domingo. Nós estamos nessa terra de passagem. Por mais que você faça para o Senhor, queridos, isso não é em vão. Amém? Amém. Faça, trabalhe com o Senhor. O Senhor, queridos, é um bom pagador. Ele não fica devendo um copo de água que você serve a um ministro. O Senhor é um bom pagador. Mas tenha convicção: se o Senhor não vier na sua geração, você vai estar com o Senhor.
E Paulo diz: é melhor estar contigo, Pai. Porque o viver é Cristo, mas morrer é lucro. Porque nós sabemos para onde nós vamos. Nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, que seremos arrebatados. Eu creio, queridos. No fundo do meu coração eu creio. Mas se Jesus voltar só para mim, eu estou pronto. Porque Ele é quem nos justifica. Amém. Mas nós temos uma missão enquanto estamos aqui, queridos. Nós precisamos ser relevantes nessa terra. O que nós estamos fazendo, o que nós temos semeado, o quanto a nossa vida tem tocado outras vidas. Tudo que você tem recebido, queridos, alcança pessoas. Amém. Abençoa outras vidas. E Jesus era alguém, com certeza, né? Muito à frente do seu tempo, porque Ele é Deus. Então, Ele é até atemporal. Jesus em Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 15 ali, vamos ler? Então os fariseus saíram e começaram a planejar. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 15. E começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que é íntegro e que ensina os caminhos de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário e ele lhe perguntou: de quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, queridos, nós enquanto cidadãos que estamos aqui nessa terra, temos a nossa parte enquanto cidadão brasileiro. Essa terra maravilhosa que Deus nos abençoou e nos deu. Temos que fazer a nossa parte, temos que ser fiéis, cumprir com os nossos deveres de cidadão, mas não esquecer da nossa cidadania celestial. A palavra diz que nós somos embaixadores, representantes de Deus aqui na face dessa terra. Então que a nossa conduta também expresse o reino de Deus. A nossa maneira de viver expresse o reino ao qual nós pertencemos. Porque, queridos, é com uma postura assim que as pessoas vão chegar em você. Aleluia. Que o dia mal vai vir para alguém e alguém vai lembrar que você é crente. Mas se você não tem uma postura como a de Josias, alguém que é fiel ao Senhor, se você está mais para Manassés, alguém que a Bíblia está jogada lá, quando alguém for te procurar, você fala assim: não, é que na verdade eu vou na igreja, mas quem é assim é o pastor, ele que conhece da Bíblia, ele... mas eu vou te passar o WhatsApp dele e você manda mensagem para ele. Queridos, nós temos solução. Todos nós somos chamados ao ministério da reconciliação, amém? Amém. Eu ouvi algo de um ministro, eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: nós enquanto cristãos estamos no mundo como um barco e saca água. Para que o barco ele possa fluir, ele precisa estar na água. Se ele não estiver na água, ele tem manutenção. Mas qual é a questão? Ele está sobre a água. Se a água entra no barco, o barco afunda. O cristão está no mundo, mas o mundo não pode estar no cristão.
Porque nós já temos um destino e nós estamos aqui para influenciar esse mundo com as verdades da palavra. Amém. O Estado é laico, querido. A política, não. Por isso que quando propostas são levantadas que vai contra os princípios cristãos, nós devemos também nos levantar. Porque a política é em favor, é em prol ao bem comum. Então a legalização de drogas não é um bem comum. Só diz que é um bem comum quem não foi visitar uma casa de recuperação. A hipersexualização, que é isso que acontece hoje, não é algo bom. Porque se usa de desculpa o quê? O aborto. Não vamos abortar. Mas existe uma hipersexualização. Algo precoce. Algo fora do tempo. Queridos, criança não namora. Criança brinca. E eu gosto do que eu aprendi. Se você está namorando e não tem a intenção de casar, você está namorando a esposa de outra pessoa. Porque essa pessoa vai se casar com outra pessoa. E você está namorando com ela sem a intenção de casar, você está namorando a esposa de outra pessoa. Meu Deus. Então são valores como esse que nós carregamos e que nós devemos levar. Casar virgem faz parte. A palavra diz isso, não mudou o evangelho. Aí careta. Mas eu sou muito feliz por ter casado virgem. Nunca passei perto de doença. E nem tenho perigo de levar isso para minha casa, porque nós não andamos em adultério, andamos em santidade. Que os valores cristãos trazem o quê? Longevidade de vida. Então, o meu desejo é que você seja relevante com tudo que você tem recebido. Nós estamos aí muito perto das eleições. E a intenção nossa com essa série não é falar para você votar em candidato tal ou aquele ou outro, mas é que o seu voto, queridos, seja uma extensão. O Theo Hayashi falou isso e eu achei muito válido. O seu voto seja uma extensão da sua fé. Se essa pessoa carrega os mesmos valores e os princípios que o seu, então ela merece o seu voto. Se ela é contrária aos seus princípios e valores, por que você vai votar não? Não creia que são todos iguais. Porque Deus não olha para nós assim. Nós estamos aqui para ser luz, para ser sal. E quando eu disse sobre Josias, que no final ele morreu, querido, entenda, você é sal e luz, como nós ouvimos aqui na primeira ministração. Mas o dia que Deus te chamar, ou o dia que nós fomos arrebatados, sabe que esse mundo ainda vai perecer. Por isso que quando Deus fala ali que a sentença que Ele deu por causa do mal que Manassés fez, vai continuar, entenda, queridos, nós enquanto igreja seremos arrebatados, mas o mundo ainda vai passar pela grande tribulação. Então, que a gente possa pregar para que mais pessoas possam estar nesse reino junto com a gente. Amém. Para que mais pessoas participem desse momento tão maravilhoso que será o arrebatamento da igreja. Nós não pregamos aqui sobre política e cristão simplesmente para estar na moda. Nós queremos ser relevantes em todas as áreas para alcançar mais vidas. Glória a Deus. Dentro de uma linguagem que todos entendam. Dentro do momento que todos estamos vivendo. Vidas precisam ser salvas, querido. E o que elas precisam é o que nós já temos. É o que você já tem. É o que você carrega dentro de você. Amém? Amém. Eu creio que você foi abençoado. Vou pedir para o pastor Paulo orar por nós.